chegam lá do Oriente para ver um rei que acaba de nascer. Dizem que um é branco, outro cor de jambo, outro rei é negro e que vieram ver. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. Dizem que uma estrela muito diferente lá no Oriente se podia ver. Ninguém sabe ao certo, mas pelo deserto eles vieram ter. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo rei que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo rei que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. São milhões de vidas que no Ocidente, que no Oriente sofrem de opressão. Com todas as cores, todos os temores, todos os rancores desta humilhação. Esperam libertação e olham todos pro céu. Esperam libertação e olham todos pro céu. Dizem que um futuro muito diferente esta pobre gente ainda conhecerá. Dizem que é seguro, que o futuro é certo, que anda muito perto, que começa já. Olham pro rei que nasceu, igual estrela no céu. Olham pro rei que nasceu, igual estrela no céu. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo rei que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo rei que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, andemos de cabeça erguida e juntos vamos trazer o transcendente para o imanente. Permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo, que tudo seja renovado. Vamos adorar Cristo Senhor e permanecer para sempre em Cristo Senhor. Que todos os entes humanos sejam prudentes, vivam no amor, com amor e pelo amor. Como nessa segunda semana dos tempos santo do Natal, a semana da Epifania, da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus se revela a todos nós. Na primeira leitura da primeira carta de São João, a pedagogia fundamental é o amor de Deus. É viver os mandamentos do Todo-Poderoso, amar a Deus o Todo-Poderoso, princípio sem princípio sobre todas as coisas, e amar o próximo. Quem ama o próximo, ama a Deus. Quem ama a Deus, ama o próximo.
que para amar a Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, que veio renovar todas as coisas, tem que amar o próximo, amar todas as pessoas igualmente. Que todas as nações adorem o Senhor. Que todas as nações vivam em unidade, em fraternidade e adorem o Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem à frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era o contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda muito espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo saciou as multidões com os 5 pães e 2 peixes, e está saciando todas as nações em todas as partes do planeta. Ontem, nós vimos a multiplicação dos pães, Jesus saciando as multidões com 5 pães e 2 peixes. Por que 5 pães e 2 peixes? 5 mais 2, 7. 7, a totalidade, o número da perfeição. E Jesus está saciando todas as nações com a sua palavra. Que todos sejam prudentes e estejam revestidos da palavra de Deus. E depois de saciar os 5.000 homens, iniciando no Evangelho de hoje, Jesus pediu os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida. Pediu para os discípulos entrarem na barca e hoje está pedindo para todos nós entrar na barca. Será que nós estamos entrando na barca e indo para onde Jesus está nos mandando, nos enviando?
E Jesus, logo depois de se despedir dos discípulos, subiu ao monte para rezar. Se recolheu na oração. Vemos a lógica do recolhimento da oração. Como nós temos que ter um momento de recolhimento em nossa vida. Recolher em oração. Rezar com fé, com esperança e amor, e perseverar. E já era ao anoitecer, e Jesus se recolheu em oração. E lá estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. E os discípulos já estavam cansados de remar. Esse cansado de remar, na realidade em que transparece em nosso cotidiano, é a nossa caminhada, a nossa luta no dia a dia. Mas tenhamos coragem, que Cristo Senhor está conosco, nos guardando e nos fortalecendo. E o vento era o contrário. Esse vento, o contrário, nós vemos na lógica, em nossa realidade, o vento contrário às ondas que vêm nos querendo derrubar. Mas a pedagogia fundamental é a perseverança, é perseverar em Cristo, que Ele está no meio de nós, dizendo coragem, força, perseverança. E logo os discípulos ouviram andando sobre o mar. Viram Jesus andando sobre o mar. Que bonito! Por isso que eu gosto muito de andar pelo mar afora. Olha a lógica do evangelho de hoje. Jesus andando sobre o mar. E os discípulos pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Ficaram assustados, mas Jesus falou, coragem, sou eu. E hoje Jesus está falando para todos nós. Tenham coragem, eu estou no meio de vós. Que todos os entes humanos tenham coragem e estejam em Cristo, que Ele está no meio de nós, nos guardando e nos fortalecendo. E então Jesus subiu com eles na barca e o vento cessou. O vento era ao contrário, e os discípulos estavam todos com medo, e viram o Senhor e ficaram com medo, pensaram que era um fantasma, mas o Senhor deu coragem a eles. Coragem, sou eu. E hoje é Jesus falando para todas as nações, para que todos tenham coragem. E lá Jesus entrou com os discípulos na barca e o vento cessou. Porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães, que nós vimos ontem Jesus saciar as multidões com os 5 pães e 2 peixes. Deu 7 o número da totalidade, da perfeição. E Jesus está saciando todos os entes humanos, toda a humanidade. E está dizendo para todos terem coragem. E por que os discípulos ficaram com medo? A lógica é o que o coração deles estava endurecido. E vemos na realidade em que transparece em nosso cotidiano tantos seres humanos com o coração endurecido, mas que todos se convertam e tenham o coração manso e humilde, como o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, e tenham coragem, que estamos todos no mesmo barco. Como disse o Santo Padre, o Papa Francisco, na bênção Urbi et Orbi, no dia 27 de março de 2020, que o planeta inteiro estava parado, que chegou essa serpente venenosa invisível atingindo o mundo.
E o Santo Padre, o Papa Francisco, deu a bênção, abençoando todo o mundo, e disse: todos nós estamos no mesmo barco, e a lógica é ter coragem, é perseverar. Que todos tenham coragem, que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos os entes humanos, que todos tenham coragem e permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó Rainha de Misericórdia, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham coragem e permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal. E com a espada levantada, afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Rezemos aos santos reis magos, Gaspar, Baltazar e Melquior, que os santos reis magos interceda por toda a humanidade junto à Santíssima Virgem Maria, para que todos sejam prudentes e adorem Cristo Senhor para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração dos três reis magos. Ó santos reis magos, que adorastes o menino Deus na gruta de Belém, guiados pela estrela do Oriente, abençoai nossa família, todas as famílias, nossa terra e toda a nossa gente. Tirai de nosso coração toda a maldade, tirai de nosso caminho toda a tristeza e todo o perigo. Iluminai com vossa assistência as estradas de nossa vida. Aos pés do menino Deus, os santos reis, Gaspar, Baltazar e Melquior, sob o olhar carinhoso da Santíssima Virgem Maria, ofereceste divina graça de Belém os presentes de ouro, incenso e mirra. Lembrai pelas bênçãos recebidas e os nossos pedidos a contínua misericórdia dos santos reis, rogai por nós a Jesus e a Santa Mãe de Deus. Assim seja. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.
que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, dos Santos Reis Magos, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastores, governo e governados, conosco vinde ver o Cristo que nasceu. Cristo nasceu para todos nós. Reis, magos e pastores, patrões e operários, conosco vinde ver o Cristo que nasceu. Cristo nasceu para todos nós. Reis, magos e pastores.